Pastor Vicente, eu sei que, mesmo nascendo em um lar cristão, vindo de uma família cristã, existe um momento em que Deus nos marca, que é até o conselho de Paulo a Timóteo: desperte o dom que há em ti. Houve aquele momento da sua caminhada, seja na adolescência ou juventude, que houve esse despertar do dom de Deus na sua vida, que o senhor descobriu o seu chamado? Foi através de uma experiência com Deus? Como é que foi? E como eu disse, a gente sempre tinha um foco assim, né? Então, com 5 anos de idade, eu tive uma experiência com Deus. Eu não tenho uma geração de pastores na família, né? Então, eu tive uma experiência com Deus, tive uma visão do arrebatamento. Mas quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos de idade, talvez um pouco menos, eu tinha um amigo que ainda hoje é um grande amigo que eu tenho. A gente se distanciou já há 37 anos. Porém, a gente nunca perdeu a amizade. Por motivo de trabalho, ele mudou-se para Sorocaba, e nós morávamos em Cambé. E lá em Sorocaba ele foi trabalhar e arrumou uma moça, casou-se, eu estive no casamento dele, ele veio no meu casamento, a gente nunca perdeu a amizade. Só que nesse período, a gente também dava um pouco de trabalho para os porteiros da igreja. Né? Então, hoje as igrejas têm recepcionistas. Sim. Que recebem uniformizado, com bombom, né? Um sorriso. Mas a minha geração, a gente tinha porteiro. Eram os capitão do mato. Que normalmente eles eram escolhidos não pela capacidade, mas pela fisionomia. Então pegava o irmão mais feio da igreja, o irmão da cara mais brava da igreja. Ô, pastor, agora eu entendi porque eu fui escolhido na minha época. Então, veja que é uma voz profética. Tá falando aqui, E ponhava aqueles irmãos, e quando a gente chegava na igreja, a mãe chegava e dizia: irmão fulano, no meu caso, um dos porteiros se chamava irmão Zé Lopes. Irmão Zé Lopes, tá aí o menino aí, ó. Se precisar, pode bater. Não falava? Bom, não sei se é o tempo do senhor, né? Já não era mais esse O Fábio é o menino. Não, no meu tempo não. Se precisar, pode bater, tem minha autoridade. Aí o camarada fazia assim, ó. Pá, irmão, você não se mexia na igreja. Então, mas mesmo assim, nós éramos o terror da igreja. Não tinha maldade, mas criava dificuldades ali. Assim, né, de comportamento, adolescente, você imagina? Aí você cantava no coral, cantava na mocidade e tal. Então você acabava, de certa forma, criando alguma dificuldade. Um dia nós fomos numa vigília, de onde a gente morava, em Cambé. Nesse bairro que era Vigília, dava 8 quilômetros. E ninguém tinha carro, então ia a pé. E essa vigília acontecia todo mês. Quando nós chegamos lá, o pastor, hoje é pastor, o pastor Osmar Lucas de Oliveira, em Londrina, ele era presbítero e dirigia essa igreja. Ele é tio da minha esposa. Ele dirigia essa igreja. Então tinha uma vigília, a igreja era de Vermelhão. Você conheceu o Vermelhão? Sabe o que é Vermelhão? Eu não conheci, não. Minha mãe passava lá e depois eu andava descalço, o pé ficava todo Esses meninos vermelho. mais novos aí não sabem o que é isso aí, né? Não, eu sou dessa época. É a cera vermelha. Lá na Bahia a gente chamava de cera. Então a igreja era de Vermelhão, no fundo tinha uma dependência. E tinha essa vigília. E uma das características dessa vigília é que Jesus batizava com o Espírito Santo nessa vigília. Então, nós fomos para essa vigília e Jesus batizou o meu amigo. Então, na volta, 5 horas da manhã, normalmente vinha o grupo dos que vinham falando em línguas na frente, abraçado e dando glória a Deus, e eu e meu amigo atrás, chutando pedra, chutando latinha. Tá. Nós íamos na vigília, mas... Voltava brincando, bagunçando. Nesse dia, eu perdi o amigo. Porque daí eu fiquei para trás sozinho. E o meu amigo veio no meio do povo. O Reginaldo foi batizado e tal, e tal, e tal. Quando foi no outro dia, na segunda-feira, que nós pegava a bicicleta para nós ir. Quando eu chego na casa dele, irmã, e o Reginaldo, ele está no quarto. Tá, entra lá. Chego lá, o cara está ajoelhado, orando. Eu perdi, meu amigo. Então, quando eu saí da casa dele aquele dia, eu pus na minha cabeça: eu também preciso ser batizado com o Espírito Santo, porque senão vou perder meu amigo. Eu poderia ter sido batizado com o Espírito Santo quando eu cheguei em casa.
Porque o propósito que eu fiz com Deus foi tão forte que se eu chegasse em casa e alguém orasse por mim, eu era batizado. Mas eu pus no coração que eu tinha que ser batizado naquela vigília. Então, durante o mês eu jejuei, coisa que eu nunca fiz, eu comecei a fazer, e orar, e dobrar o joelho, e pedir. E eu não sei como Jesus não me batizou antes, rapaz, porque eu estava já pronto para ser batizado. Já estava cheio. Só que chegou o dia da vigília, choveu. E o líder da mocidade ainda é vivo hoje, mora em Cambé hoje. Acabou o culto, ele disse, um pouquinho de gente na igreja, ele falou assim, irmãos, eu quero avisar que hoje não vai dar para ir na vigília. Aí eu fiquei, estou chamando Antônio Carlos, ele. Hoje ele me encontra, ele ri, fala, rapaz do céu, quase apanhei do céu aquele dia. Assim, como é que não vai ter vigília? Vai ter vigília, sim. Mas com essa chuva, não vai ninguém dizer, vai sim. Porque eu tinha no meu coração que eu precisava ir na vigília para ser batizado. E aí eu convenci ele, aí nós fomos em 4, meu amigo e mais 2, e fomos na vigília. Quando chegamos lá, a chuva era tão forte, a rua era de barro, que a enxurrada entrava no pátio da igreja. A igreja estava fechada, o portão fechado. Não, aí está tudo fechado, rapaz, não está vendo que está fechado. Que se vocês tivessem orado por mim, nem chuva tinha tomado. Já tinha sido batizado. Não tinha andado os 8 quilômetros a pé, 8 para ir, 8 para voltar. Aí eu pulei o portão e fui lá no fundo, botei na janela do irmão. Ô, Osmar, oi, quem tá aí? É o Vicente. Ué, o que você quer aí, ué? Ué, e a vigília? Não, hoje não tem não, rapaz, não vem ninguém, tá chovendo, já tô deitado. Não, nós estamos em 4 aqui, abre aí que nós viemos para vigília. Esse camarada levanta, rapaz, bravo. Foi lá, abriu a igreja. Nisso que ele abre a igreja, chega mais 2 irmãos. E eu lembro até hoje a fisionomia de um dos irmãos. Era um gordinho assim, bem forte mesmo. E um outro estava com ele estava de paletó, tudo molhado de chuva, com a Bíblia na mão. Vai ter vigília? Se vai. Está vindo abrir a igreja aí. E a hora que abriu a igreja, então nós estávamos 4 que veio, mais 2 e mais o obreiro. E aí ele entrou com a cara de poucos amigos assim, imagina. Aí chegou lá e disse, olha gente, com essa chuva não vem ninguém, não tem músico, não tem ninguém para vigília, porque a gente é pequenininha. Mas nós, já que os irmãos estamos aqui, vamos pelo menos cantar um hino, fazer uma leitura e os irmãos voltam, porque não vai ter vigília. Aí cantou um hino e fez a leitura. Aí os irmãos, então vamos orar para terminar. Disse, não vai orar para Jesus batizar não? Estava determinado. Aí ele disse assim, bom, faz assim então, quem quiser ser batizado, vem aqui na frente. Eu falei, não vai ajoelhar ali, porque os que iam ser batizados se ajoelhavam num local lá onde o coral sentava. Ele botou a mão na cabeça e falou, então quem quiser ser batizado, ajoelha ali que nós vamos orar. E aí eu fui dobrar o meu joelho e o gordinho veio, sentou, ajoelhou do meu lado. Esse gordinho, do paletó que estava molhado. Rapaz, a oração começou, rapaz, mas foi como jogar a gasolina. Desceu a glória de Deus e o gordinho foi batizado. Quando eu olho do lado assim, o gordinho falando em língua. Aí me deu um desespero, rapaz. Na minha consciência, eu pensei, pronto. O que faltou? Eu comecei a pensar. O que faltou? Só que nessa hora, enquanto eu pensava isso, eu já estava sendo batizado. Isso era 11 horas da noite. Quando foi 5 horas da manhã que eles conseguiram fazer eu voltar ao meu sentido. O senhor perdeu o sentido nesse momento? Por quê? Porque na minha mente é muito visível até hoje que eu voei por lugares muito lindos. Mas eu estava com a calça branca, aquele tempo era comum, uma calça muito clarinha, assim, quase branca, e uma camisa. E a igreja era de vermelhão com barro, então a minha roupa teve que jogar fora. E aí eles contam que quando eu fui batizado, eu ia para o púlpito da igreja. E como aquele tempo ninguém subia no púlpito, só que o pastor chamava. Eles iam lá e me tiravam do púlpito. Tirava, botava no banco, eu voltava para o púlpito de volta. A noite inteira eles lutaram comigo, tirando do púlpito, levando para o púlpito. Tirando do púlpito, levando para o púlpito. Então, quando amanheceu o dia assim, que eu recobrei o meu sentido, era 5 horas da manhã. Falando em língua sem parar. 5 horas da manhã. Aí a glória de Deus tinha tomado conta daquele lugar e tal. Daí, uma das pessoas que estavam juntas, eu não vou lembrar quem é, veio e usou esta palavra. Hoje o Senhor selou o teu ministério. Meu Deus, que maravilha. Tremendo. Então foi uma marca.
E eu valorizei muito. Então, quando eu digo assim que eu não briguei por oportunidades, por cargo, por estar em algum lugar, é porque eu trago muito vivo na memória isso. Não fui eu que pedi. Não fui eu que pedi. Eu não briguei por isso. Mas a partir daquele dia, então, aquela noite daquela vigília, para mim, ela foi determinante. Aí, a partir dali, aflorou um sentimento. Aí veio a primeira oportunidade para mim, que eu estava num culto e o obreiro disse, vamos botar o irmão Vicente para pregar. E eu quase morri, quase desmaiei, porque nunca tinha falado. Entendeu? A primeira aula da escola dominical, que me deram uma revista na mão, eu no meio da aula, tanto nervoso, eu desmaiei dando aula, de nervoso. Meu Deus. Só que não desisti também. Outro dia eu estava lá de volta.